A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de mim. Botar a mão no peito, dar a mão no Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota, e eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com Cissa Anelê. Falei certo? Falou. Falei bonito. Bonito. Cissa é fundadora, diretora E curadora geral. Curadora, é isso? Curadora geral. Curadora. Resumão. A Cissa Dona faz da tudo. porra toda do Museu das Mulheres. Isso. Exatamente. Cissa, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber no Senta Direito, Garota. Eu que agradeço o convite maravilhoso que vocês me fizeram. Eu achei muito honroso. Mulheres como vocês, que têm um programa que elogia mulheres, porque cada mulher que aparece aqui, eu assisto o programa de vocês, sou fã. Eu fico muito admirada. Eu queria saber sobre essa agenda que vocês têm, esses contatos, porque vocês… Quantas mulheres incríveis existem, porque né, nós Cissa? somos incríveis. É bom Somos pontuar em relação a isso. Então, essas mulheres que vocês trazem, cada uma de uma área, traz uma potência feminina que justifica a existência da arte de mulheres, das mulheres em outros campos de saber. Gente, eu acho muito importante pontuar, né? Apesar de tu estar falando aqui, apesar não, né? Estou falando do Museu das Mulheres, eu falo de arte, falo de educação, falo de pesquisa, de acervo. Então, o museu ele trabalha várias áreas, mas vocês complementam o trabalho do Museu das Mulheres. E todas as outras mulheres, porque o que vocês fazem? Vocês vão atrás das escritoras, vocês vão atrás de outras mulheres que falam sobre a mãe. A própria Verônica, né? Que fala de forma belíssima sobre mãe, que eu sou muito grata, porque eu entendi a minha relação com a minha mãe. Comecei a falar com a minha mãe de maneira diferente, porque não mais como aquela criança pedindo peito e dizendo, poxa, hoje a minha mãe está cansada, sabe? Então deixa ela descansar. E hoje a minha mãe, para mim, é uma grande heroína para mim, por ter feito comigo, com meus irmãos, por ter trabalhado como mãe, como orientadora. Para mim, ela é uma grande referência na minha vida. E vocês trazem, eu acho assim, é difícil falar só, fica muito egóico, só tem uma função o Museu das Mulheres, para a arte, que vocês vão complementando, e cada vez que eu vou encontrando mais mulheres geniais como vocês, eu vejo assim, uau! Tenho muita coisa pra fazer ainda, muita coisa pra mostrar nesse museu. Muita coisa, muito. E Mas, vocês vão Cissa, chegando de forma… Eu queria que você contasse um pouquinho quem é, tipo, a sua trajetória profissional até chegar no Museu das Mulheres. Eu comecei, vou contar uma historinha para vocês, eu comecei frequentando os meios da arte. Nesse meio eu encontrava muitas mulheres artistas, atrizes, cantoras, artistas plásticas, artistas visuais, escritoras, poetisas. E a Cissa continua a sua caminhada e vai nos museus, e vai nas bibliotecas, e vai nos livros. Pela arte. Apaixonada pela arte, ainda como apreciadora. E eu começo a observar, disse, nossa, mas onde estão as mulheres? Por que elas não estão nos livros? De história, né? Eu tô aqui no museu, tem mais obras de homens. Sim, cadê as… né? Se eu convivo com todas essas mulheres, que eu vejo essas mulheres… Elas existem, mas ninguém tá falando delas nem expondo elas. Nem expondo. Isso tem mais ou menos fazer umas contas aqui, uns 15 anos. Foi quando eu decidi fazer um mestrado em arte, e a minha pesquisa foi voltada para mulheres artistas da arte contemporânea. Maravilhosa. E eu cheguei com uma proposta bem, bem abusada, porque a gente tem que ser abusada mesmo, né? Chegar e dizer, chegando, como a gente chegou aqui, e dizendo assim, eu quero tratar de mulheres artistas da arte contemporânea e regionalizadas, que eram as mulheres amazônicas. Então eu vou fazendo crivo, que cada camada que você vai fazendo de pesquisa, você vai vendo que vai faltando. Se eu falo de grandes polos artísticos de Rio de Janeiro e São Paulo, dá uma impressão que está completo o quadro, que elas estão sendo pesquisadas. Que, de fato, as mulheres desses polos artísticos e culturais são mais pesquisadas e mais conhecidas. Só que existem outros polos, no Norte, no Nordeste. Sim. E aí eu me foquei no Norte, que para mim foi uma grande surpresa da arte das mulheres da Amazônia, do Norte do Brasil. Aí você vê que nós somos muito maiores, que a gente pode ter nós temos nossa própria história da arte. E eu, na minha defesa do meu processo de mestrado em arte, eu coloquei lá no meu projetinho, né, que eu queria falar sobre a arte de mulheres. A primeira pergunta de uma banca, de grande parte masculina,
Foi, mas existe arte de mulheres? O que você responde olhando uma pessoa dessa? E aí? E que Eu que você falei, responde? sim, eu vou provar no meu mestrado. Porque eu apresento aqui uma tese, vou pesquisar e eu tenho que provar no final. Sim. Ou não provar também. Isso pode acontecer Sim. numa pesquisa científica, né? E aí ficaram me indagando, mas você está falando, mas existem mulheres no teatro, na música. Eu falei, nossa, mas a minha pesquisa é sobre mulheres artistas plásticas e visuais. Eu precisava fazer um recorte, apesar da minha vontade de falar sobre todas elas. Mas, aliás, o mestrado em arte era um mestrado voltado para arte contemporânea, artes plásticas e artes visuais. Nós recorte sobre recorte. Como foi que eu consegui convencer e passar nesse mestrado? Chegando com essa afronta, dizer, existe arte de mulheres. Nossa, parece que a banca nunca tinha ouvido, uma banca Que absurdo. de professores de arte, de história da arte. Isso era muito no começo de toda essa movimentação que se tem, olha, as mulheres artistas existem e tudo mais, né? Então, aí eles começaram a me indagar, mas qual é a diferença? Se tudo é arte, a arte pode ser de homem, pode ser de mulher. Esse é o discurso principal. Sim. Porém, quando a gente vai para os Eles lugares… usam isso aí pra fingir que não estão vendo nada. Que é melhor não estar vendo nada, porque você não tem que modificar nenhuma estrutura, né? Agora, quando você vai para a estrutura, que é a estrutura que confirma a história das mulheres, porque eu confirmava visualmente, encontrando as mulheres, né? Bom, eles também encontravam gente, porque eu frequentava os mesmos lugares que eu frequentava. Então, eu mostrei uma obra da Frida Kahlo. Porque uma das minhas linhas de pesquisa também era mostrar essas temáticas femininas em que as mulheres trabalhavam o seu próprio gênero, sua referência, sua história, né? O que nos liga ao gênero. Claro, as mulheres não trabalham somente isso, porque senão eu entro num lugar muito perigoso, que é um lugar da própria história da arte, dizer, você, mulher, só pode… Falar sobre ser mulher. Sobre ser mulher. E família e filhos. Aí, sobre filhos eu faço uma pontuação que a gente volta para cá, para arte contemporânea século XXI, né? A gente resgata esse tema de uma forma maravilhosa, muito emocionante, sobre as mães artistas. Mas voltando aqui, é só um adendo, a gente abre aqui comerciais. E eu mostrei uma obra da Frida Kahlo. Porque se eu mostro uma obra de uma artista regional, de uma fotógrafa, de uma pintora, não ia convencer. Eu vou que ela, na época, não era todo esse ícone que é hoje, né? Apesar de ser… Apesar, tem que tirar essa palavra pesar, porque tem um pesar, é uma palavra energética, né? Assim, não, ela já era muito conhecida nos estudos de arte, de gênero, que é um outro lugar que eu posso voltar. E aí, como foi que eu convenci a banca? Eu disse, olha, a Frida Kahlo tem uma representação muito própria e ela representou vários outros quadros dela sobre um aborto natural que ela tinha. Tenho uma pergunta para vocês. Qual homem, na história da arte, teria coragem de representar um aborto? Nem coragem, nem vontade, nem passou pela cabeça dele. Exatamente. Né? Então, e a Frida Kahlo tem toda essa originalidade. Aliás, sob meu ponto de vista, muitos historiadores falam que ela ficou famosa por conta do marido dela, que já era famoso, do Diego Rivera, e que, aliás, acho que não tem comparação. Eu nem ouvi falar no Diego Rivera. Não, já ouvi falar, mas… Eu não. Com muralista mexicano, mas ela era totalmente autônoma, original, ficou para a história, que ela é mais lembrada do que ele. Principalmente para as mulheres, né, para a nossa história. Então, dentro disso tudo, nós estamos falando da história das mulheres. Porque eu fico falando sempre da arte, mas enquanto eu falo para vocês que, gente, eu lembro das cientistas, eu lembro das escritoras, das poetisas. Quantas mulheres tiveram, você que é escritora, por exemplo, tiveram que usar pseudônimos. Então, tem um monte de… Agora, recentemente, que a gente está descobrindo, nossa, mas essa mulher, na verdade, esse nome masculino é de uma mulher e tudo mais, né? Sim. Dentro disso tudo, eu fui mostrando que, além da arte de mulheres, vamos falar, nacional, a gente tem a regional, que parte, para além do seu gênero, ainda é inspirada pelo contexto, pela cultura regional. Então, são muitas camadas. E dentro disso, a minha pergunta ela não foi
que eu posso dizer assim, nossa, ninguém estava falando sobre isso, eu sou original, isso é inédito. Para mim, ele parecia inédito para mim. Mas quando você vai estudar, por exemplo, quando começa os estudos de gênero, quando você vai na década de 90, 80, 70, as mulheres já estavam falando. Onde estão as mulheres artistas? Sabe? Nós estamos aqui, não somente, que eu estou falando de uma história contemporânea. Elas estavam sendo lobotomizadas lá na… Mas na se eu for cada vez mais atrás, assim, dizendo assim… sei, elas já estavam falando. Na pré-história, aí o programa não acaba nunca. Eu vou começar pela pré-história da arte, né, da arte rupestre, que até hoje a gente não tem como comprovar se foram homens ou mulheres. A minha hipótese… é que eram as mulheres que… também. Homens e mulheres, inclusive, né? usavam sangue menstrual. Olha aí o Japiranga. Bom, isso aí ninguém conseguiu. Mas era uma tinta muito boa. Não é? Então, pode ser. Porque era nunca li em nenhum lugar. Um dos instrumentos usados, né, na arte rupestre. Até no estudo… Sangue, né? Partindo disso, não acabou. Olha ela me olhando. O que essa mulher me traz? Ela respirou. Não, eu vou voltar, porque se eu for falar, gente, é uma nova história da humanidade. Sim. Totalmente. Se a gente pudesse ler a história, se a gente pudesse recontar, né? Recontar. Do ponto de vista… Nós podemos. Podemos. Quem tá fazendo? Mas quem tá fazendo isso? Você. Nós, tá bom. Nós estamos fazendo. Eu não tô fazendo sozinha. Sim. Sem vocês eu não seria nada. Então o Museu das Mulheres não existiria se não fosse a obra das mulheres, né? Sim. A obra das mulheres. E o meu desejo é ir poesia, literatura, pesquisa, artes plásticas, artes visuais. Eu não fechei. É um museu completo, né? Eles se convenceram com a obra da Frida? Se convenceram. Que foi, então, a minha resposta para eles. E eles não me responderam nada. Em relação a isso, ok, muito obrigada. Me levantei e falei, será que eu passei? Acho que não passei. Então, segui minha vida. E aí eu recebi retorno dizendo que eu tinha passado. Mas não acabou. O tempo passa, apresenta a dissertação e eu me sinto muito insatisfeita. Eu digo, não é o suficiente. Insatisfeita. Não é possível que eu pare essa pesquisa aqui. E aí eu vou para o doutorado em arte. E levo as mulheres comigo. Agora, fiz um outro recorte. E aí eu queria falar sobre a fotografia artística de mulheres do Pará. E fechei em 1980 a 2010. Isso é uma coisa bem historiadora da arte. Eu sei que o título é assim, poxa, podia ser um título mais poético, tudo, mas é o recorte para a história da arte. Chego na banca e falo, existe a arte de mulheres do norte do Brasil. E é essa história que eu quero contar. Porque eu peguei também um recorte da arte contemporânea, por exemplo, então, com mais ou menos 40 anos aí, em média. Isso dentro da contemporaneidade já tem uma história. Né? A gente geralmente pensa na história 100 anos, 200 anos, 500 anos. Na contemporaneidade a gente começa a reduzir. Então 40, 50 anos já é um período. E aí eu fui defender também, querendo muito… De novo diante de uma banca de homens. 2 homens e uma mulher. E aí eu coloquei lá no meu formuláriozinho quem queria que fosse meu orientador, né? Minha orientadora. Ai, ufa. E o que é mais interessante na minha história é que eu não consegui orientadoras. E dentro desse momento que eu vivi com os homens orientadores, eu tinha que explicar para eles, eu tinha que convencê-los. Eu tive lutas nos bastidores para a pesquisa sair. Isso eu posso contar um pouquinho para vocês. Então, assim, a minha luta, ela vem… É como a luta de todas nós, sabe? Então, não foi uma coisa assim, ai, nossa, parece tão fácil o que você está contando aqui. Não é. Uma mulher lançar um livro, uma mulher ter um programa, como vocês têm, enfrentar e trazer mulheres maravilhosas contando sua própria história e dizendo assim, olha, nós somos maravilhosas, nós vamos dominar esse mundo. Quando a gente começou esse programa, a gente enfrenta coisas nos bastidores para chegar aqui, né? Lá na banca, a gente faz a prova, aí tem a seleção do projeto, você vai passando por etapas, e a última é a tal da entrevista, com uma banca. E aí, novamente, eu recebo a mesma pergunta, né? Me enviam a mesma pergunta. Assim, me enviam, é ótimo, mas a gente está no WhatsApp, né? A gente está no e-mail. Mas existe a arte de mulheres no norte do Brasil?
Eu comecei com a arte de mulheres, eu estava com foco também na arte do Brasil, né? E eu falo, existe, eu vou provar isso na minha tese. É para isso que existe pesquisa, né? E eu não fui também, foi uma suposição. Eu já tinha, partindo do mestrado, e que eu vi que, nossa, tem uma outra história sendo construída, e é importante pontuar quem foi que escreveu essa outra história. Críticas de arte, historiadoras da arte, pesquisadoras da arte, sociólogas, antropólogas, foram as mulheres que iniciaram a sua própria história. Opa, silenciamento, ocultamento, e cada vez que pesquisas surgem, gente, é tão encantador que se fala, nossa, é como se a gente estivesse iniciando essa caminhada, que é uma grande mentira, porque a gente foi silenciada. Sempre quem domina a narrativa é que faz esse recorte. Quem dominava na época eram os homens, até pouco tempo as mulheres. Quem domina ainda. Por enquanto. Infelizmente. Mas a gente vai mudar. Por enquanto. E eu ainda hoje vejo em livros de história da arte, porque eu também sou professora universitária, e eu tive um trabalho colossal dando aula de história da arte e de artes visuais, artes plásticas, e dizer, opa, vou mostrar a história das mulheres artistas. E como é que a Cissa resolveu esse problema? Primeiramente, tem livros da história da arte que mostram para as meninas que estão estudantes de arte, que mostram assim, é praticamente impossível você ser artista, porque só apresenta homem. É como se essa geração, ela nasceu, mas ela é beneficiada, e nós somos beneficiadas por todas as mulheres que vieram antes. Eu tenho uma historinha, eu tô lembrando agora, que eu vou contar para vocês, mas durante o meu doutorado, passei Se convenceram que existe arte, mulher? Eu falei, eu vou convencer na minha tese, né? Eu passei. Passou no doutorado. Passei no doutorado, e eu lembro de uma professora que estava presente, e que ela só se limitou a dizer assim, sobre a sua... Você pode falar sobre a sua bibliografia? Mas ela não questionou se existe. Cara, ela era uma mulher artista. Ela é uma mulher artista. Sabe? Então, assim, ela não tinha que falar para os caras. É claro que existem mulheres artistas. Mas eu tô falando do século XXI. Eu tô falando de poucos anos. Ontem. Ontem, né? E nesse tempo da minha pesquisa, eu tive que provar que eu tinha capacidade intelectual para escrever uma tese. Entregava um capítulo e ouvi. Esse capítulo é seu? Cadê as referências? Eu falei, não, esse capítulo é meu, eu escrevi sozinha esse capítulo porque eu estou criando uma tese e eu estou partindo de uma história que não foi contada ainda. Aí eu posso dizer, em relação à fotografia artística, feminina paraense, né? Aí eu localizei em Belém do Pará porque é um polo artístico considerado, inicialmente considerado pelo Ministério da Cultura. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Recife, Belém do Pará, pelos equipamentos públicos. Eu vou nesse lugar para explicar um pouquinho para vocês, né? Das minhas escolhas também. Nesse tempo, eu enfrentei coisas durante o meu próprio doutorado que eu tive que dizer, nossa, eu já passei por um mestrado, eu preciso provar para homens que eu tenho capacidade intelectual. O tempo inteiro, todos os dias. O tempo inteiro. Todos os dias, né? Ainda todos se fosse provar para um homem que nasce, vou ter que provar para esse homem. Não, mas geralmente são homens bem medíocres, né? Quem tem que provar as coisas. Exatamente, exatamente. Até porque um homem muito intelectualizado teria que disputar, né? A gente vai para o embate da mesma altura. Sim. E, no geral, quem tem ele acaba dizendo, acho melhor não enfrentar, senão... É como eu ia usar uma analogia que talvez não seja adequada, né? Mas cachorro que late não morde. Seria mais ou menos isso. E é fato que as mulheres assustam. Porque a gente chega com tanta potência, que a gente chega destruindo estruturas muito antigas, que claro que o patriarcado se acomodou, né? É muito legal ter um livro de história da arte que é referência, por exemplo, do Carlo Agan, Arte Moderna. Nossa, as mulheres na arte moderna já estavam conhecidas, já participaram de movimentos. É um livro de 600 páginas, assim, que ele se limita a citar 2 nomes, rapidamente, 3 nomes no máximo. Eu li o livro de 600 páginas, e era uma coisa que eu chegava na sala de aula e dizia assim, o seguinte... Esquece essas 600 páginas. Vamos queimar esse livro. Vamos botar na fogueira. Vamos queimar esse livro. As mulheres. Né? Então... Como você chega para uma sala que a grande maioria
de seus alunos, a gente tem ali a grande maioria mulher. E você fala, olha, é o seguinte, desista de ser artista, porque o que os caras aqui, os historiadores, né, sociólogos da arte, enfim, estão mostrando aqui que… Quem aparece são os homens. Quem aparece são os homens. Quem é mestre? Homem. Quem é genial? Homem. Sabe? Então, Não, que é mais que isso, gente. Ó, a mulher que cozinha, a mulher dona de casa cozinha, tipo, ela só cozinha. Quando vira chefe, é homem que vira chefe. é homem Não que é? vira chefe de cozinha. Sim. É. Exatamente. Então, tem até essa A diferença. mulher é cozinheira, o homem é chefe. O homem é chefe. Então, e na história da arte acontece muito isso. Então, o que eu fui também trabalhando dentro da universidade é o seguinte: nós temos mestras, nós temos mulheres geniais. E eu mostrei para as meninas… Que bom que você pode fazer essa transformação dentro da faculdade, né? Tem que começar por lá. É uma potência. Como é que a gente vai educação, colocar né? essa nova geração de mulheres é. artistas com referências só masculinas? Não, chocante. E onde é que elas buscam, então, essas referências? Pois é. Né? Nos movimentos, nas redes sociais, mas academicamente tem que existir. Então, o meu processo foi muito rico foi muito cansativo, foi colossal, porque eu ia em teses internacionais, e aí, livros internacionais. Gente, é impressionante como existe uma bibliografia original paralela a toda essa bibliografia que a gente tem na academia. Sob meu ponto de vista, é completamente desatualizada. Uhum. Ela é proposital, porque Sim. também acomoda, né, um grupo ali que foi educado por um lado. Então, diante disso, bom, estou tentando resumir a história para vocês, que é bem longa, e comecei com um capítulo, né, que eu tive que provar que um capítulo é meu. E olha só, não é só como é meu capítulo, porque eu tenho que citar homens numa bibliografia. Por quê? Porque a academia, eu digo academia, né, os cursos de mestrado e doutorado não ensinam as mulheres e os homens também a serem autorais. Então, a gente tem um outro problema também. Nossas referências alemães, francesas, inglesas, isso. Cadê a referência brasileira? Eurocêntrica, né? E norte-americana, uma parte da história da arte. Mas onde estão os nossos grandes autores? Por que a gente não cria autores? Por que a gente não cria essa autonomia? A arte da América Latina no Brasil tem até esse enorme problema. É o Brasil e a América Latina. Não, é só uma coisa. Somos América Latina, né? E dentro disso, existem lutas internas na educação das meninas também. Meninas, mulheres, jovens. E eu tenho colegas, por exemplo, eu não dou aula em ensino médio, né? Ensino fundamental, básico. Mas eu tenho colegas sociólogas, eu tenho colegas da história que trabalham isso lá na base. Apresentando mulheres artistas. Aí é lindo. Ai, quero acreditar nesse país aí. Então, quero acreditar nisso aí. Quem está fazendo isso? As mulheres. De todas as áreas, né? Vocês com a comunicação, Sim. com uma outra forma também de emitir mensagens. O programa de vocês é educativo, também eu aprendo muito com as mulheres que chegam aqui, vão explicando coisas assim, da área delas, que eu não consigo alcançar, porque eu tenho também um foco de estudo e pesquisa. O capítulo passou. Eu te problema, não tem referência. Aí ainda falei assim, coloca no Google para ver se você consegue… Se eu plagiei alguém. Se eu plagiei. Assim, mas a pergunta é até uma afronta, né? Dizem assim, você plagiou. Bom, eu não sou criminosa, eu tenho plena consciência do que é um plágio. Então, eu plagiei uma mulher ou um homem? Sabe, não há esse plágio. Você pode procurar minha tese, colocar lá no Google e procurar. Existem programas específicos que procuram, então, plágios. Mas por que eu ser questionada? Sim. Que eu estou escrevendo, né? O que eu notei dessas minhas duas experiências é que eu vi os meus orientadores incluindo mulheres artistas em suas aulas, que elas não existiam. Isso, de certa forma, é gratificante, porque onde a gente passa, a gente vai educando. Já valeu vai ensinando, a pena, as batalhas. Ou, no mínimo, dizendo, olhe mais uma vez, o que sabe, existem, né, novas possibilidades de existência no mundo, e as mulheres estão mostrando… Eu falo muito de potência, eu não consigo pensar em uma outra palavra que não seja isso. Dentro disso tudo que eu estou falando… A luta é muito grande e ela não vai parar agora, porque a gente ainda tem que mudar as estruturas. Porque eu estou falando muito da academia, mas… E os livros? Quando as mulheres vão ser
prioritariamente referências. Quando os homens vão usar as mulheres como referência? Porque nos ensinaram o tempo inteiro que são homens escritores, né? São grandes homens cientistas, são grandes... É quase uma síndrome, a gente só tinha que olhar... Eu fui fazer minha pós-graduação, eu fiz pós-graduação em amamentação, em aleitamento. Eu acho que eu tinha uns 20 professores, tipo 15 Só homens. homem dando aula. 15 homens, 15 homens. Homem falando sobre amamentação. amamentação. Que curioso. E eu ficava assim, eu falei, gente, aí quando vinha uma mulher, tipo assim, uau, era a aula mais maravilhosa, assim, tipo, muitas coisas. E homem não, tipo, aulas bem, né, medianas, bem medianas. Mas isso, um curso para mulheres, aula totalmente público. Tipo, quem tava sentadinho 100% aprendendo. mulher. 100% mulher com criança. E quem tava dando aula era homem. Ou seja, tipo, eu tava vendo um homem dando aula sobre o meu corpo. E eu fico assim, caralho. Respira fundo, né? Respira fundo, Respira segue. fundo. E o contrário é isso. verdadeiro. Eu vou dar aula sobre o corpo masculino? Então Você respeite. pode até dar, Eu mas posso. assim, você vai trazer alguém pra... Olha só, essa pessoa aqui, essa referência e tal. Mas assim, o tempo todo ele também as referências masculinas, né? Tipo, gringas. Nada do que a gente faz aqui num padrão SUS absurdamente incrível. Só queria contar uma questão Claro. também. É que, para além de eu tentar escrever a minha tese, né? Eu ainda enfrentei algumas coisas do domínio sobre minha escrita, do domínio sobre meu pensamento, sobre o que eu tinha que escrever de capítulo. Eu tenho autonomia acadêmica para escolher, mas isso aconteceria com um homem, sabe? Óbvio Até que que não. ponto? Então, Nossa, aí eu ia falar, nossa, estou diante de um gênio. Ia ser isso. Ele não precisa nem de referências bibliográficas, ele está criando coisas. Você não é. De onde você está tirando isso? Mulher. Tá copiando isso de quem, Cissa? isso. Qual homem tá copiando? Que homem tá São falando muitas isso pra batalhas, você? né? Não é simplesmente fazer um doutorado. Não é. Parece que a gente já está dominando o mercado, que a gente está plenamente trabalhando, sendo respeitada. Ainda tem essa questão do respeito, né? Nos bastidores aqui. Se eu fosse sentar e contar para vocês muitas coisas, mas eu falo dessas lutas porque eu quero muito que as mulheres enfrentem isso, continuem. Porque tem mulher que abandona o mestrado, abandona sua tese, abandona o seu projeto de vida. É muito pesado, né, Cissa? Sim, assédio moral, Muito assédio pesado. sexual. Então, o que eu queria deixar de mensagem também é continuem até o final, não parem. Mesmo enfrentando essas dificuldades, não parem, porque nós não chegamos lá. Não se enganem com o mercado. Uma exposição com mulheres artistas, ou incluindo, ou tentando equilibrar, né, entre homens e mulheres. Porque é importante pontuar também que não é o separatismo, não, nesse momento. O ideal de livros de história da arte, ou de história da humanidade, vou ampliar um pouquinho. Sim, afinal de contas, 50% da população. Não é? 51% da população. E que tenha esse equilíbrio dessas duas presenças. Sim, óbvio. Então, gente, eu tenho coisas de homens que foram vangloriados na história que uma mulher artista deu a ideia. Mulheres artistas tiveram suas obras roubadas. Nossa. Homens assinaram, ficaram ricos, ficaram famosos. Mulheres artistas tiveram o seu quartinho reservado com uma placa dizendo amadoras. Enquanto os homens estavam circulando por uma galeria, por um museu, como profissionais. A questão é muito ampla. Sim. E aí você falou, vou fazer um museu só de mulher. Então, maravilhosa. Eu, durante toda essa caminhada, alguns protestos em relação à minha própria condução das aulas, que eu digo, eu vou mostrar. O que eles existiram aqui é o seguinte, eu tenho que seguir a bibliografia, né? É padrão da universidade, mas eu vou mostrar outras coisas. Qual era o resultado? As próprias garotas ganharam suas novas referências, que eram mulheres. E aí eu passava para elas assim, eu não vou passar prova para vocês não, eu quero que vocês pesquisem, me tragam novas artistas. Eu não falei novas, mas eu quero que vocês me tragam um artigo científico, olha a exigência. As mulheres, as alunas, as estudantes me traziam novas artistas. Então, nem eu conseguia alcançar tudo isso. Enfim, né? Afinal de contas, como eu falei para vocês, é muita coisa que a gente está resgatando. Muita coisa que a gente está vindo à tona, que a gente está redescobrindo, que a gente está reescrevendo a história. Não vai acabar agora com a nossa geração, não. Mas eu fico muito feliz de saber que as meninas se interessam. Vou ficar muito mais feliz se os homens começarem a se interessar também. Quando eu vejo pesquisa de homens,
É sempre assim, eu vou colocar uma mulher, mas eu coloco um homem. Vou colocar uma mulher, mas eu quero ver uma pesquisa só de um homem, eu quero usar essa mulher como referência para a história da arte, que é o meu ponto de vista, né? Minha pesquisa. E aí, você tá doida para que eu chegue? Não, eu tô amando Como todo é o que eu caminho. chego no Museu das Mulheres, né? Durante todo esse tempo, novamente, a gente vê demandas sociais, os museus mudando aqui, mudando ali. Mas o que de fato mudou? Você vai no acervo, existem obras de mulheres, obras maravilhosas nos porões dos acervos. Gente, isso é fato. Agora que estão tirando a poeira, eu vou me expor aqui, mas sabe aquela coisa sempre assim… A gente vive uma situação de… da nossa própria história ser o tempo inteiro ameaçada. Qualquer movimentação estranha que a gente tem, né, em contextos políticos, sociais, filosóficos, as mulheres são as primeiras a perder todos os direitos. A perder todos os direitos, né? Então, sai pesquisa no mercado de arte. Quem vende mais? Homens. E vocês sabem, vocês conhecem muitas artistas, né? Aí, colecionismo. 2%, 1% dos colecionadores têm obras de mulheres. Os artistas sobrevivem também na compra dessas obras, né? Quando vão comprar obras de mulheres, compram por um valor menor, né? Obra de uma mulher, né? Até hoje, não falam de mestras, de mulheres geniais, referências. Eu estou falando com toda certeza. Eu posso estar errado, nesse momento pode ter acabado de sair um livro, né, em relação a isso, mas sempre quando sai são livros escritos por mulheres. Aliás, só pontuando aqui, quando eu comecei a escrever minha tese, a primeira coisa que eu ouvi foi: mas você não vai fazer uma tese feminista. Aí eu disse… Por que não? Eu disse, olha, pode até não ser uma tese feminista, mas que eu vou ter que citar as mulheres que foram feministas na história da arte, historiadoras da arte, sociólogas da arte, críticas da arte, pesquisadoras, que pelo feminismo é que houve esse despertar. Então, em todas as áreas, né? Aliás, em todas as áreas. E eu disse, não tem como, sabe? Então, era um homem pedindo para corte as mulheres da história. Que fizeram com que você… Que fizeram com que você… Não vem com esse mimimi aí, não. Que fizeram com que você chegasse aqui. Sim. Então, assim, isso dando um resumão, né? né? Resumo da quantidade de violência que você sofreu. Exatamente. E seguir em frente. Eu quero muito que as meninas, jovens e adultas, que as mulheres escutem isso e sigam em frente, sem parar. Porque se o objetivo é esse, de pormenorizar a nossa história, nossa caminhada, as nossas produções, tem um objetivo político, tem um projeto para isso. Então, sob o meu ponto de vista, eu falo, eu não sou radical. O ideal é que existisse um museu, uma história que estivesse em equilíbrio com essas duas figuras humanas, homens e mulheres. Esse é o ideal. Por enquanto, a gente está na fase da revisão, das pesquisas, que cada vez surge pesquisa assim, da Escandinava, mulheres da Escandinava, que foram esquecidas, né? Mulheres de todos os períodos da história da arte, que estavam visivelmente aparecendo nas exposições. E claro, se eram homens que estavam escrevendo, homens machistas, eles fizeram um recorte ali muito bem pontuado, dizendo, não, eu vou considerar os homens aqui. Uhum. E seria mais 50 programas para eu contar só as muito histórias. Longe, porque a gente precisa de uma reparação histórica. Exatamente. Então a gente precisa de muito mais espaço. Reparação, revisão e reconstrução. Então, dentro disso tudo, também reestruturar essas instituições. Eu vou já chegar no Museu das Mulheres. Então, a gente vê ainda assédio moral e sexual dentro de museus, de mulheres reclamando, poxa, mas não sou considerada, mas não me deixaram fazer isso, ou se eu sou uma mulher assim e outra coisa, eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Então, eu não vou… Se eu fosse citar… Você consegue falar, tipo, o que é o isso, aquilo, outro? Tipo, o que você não pode realmente fazer? Em relação Dando exemplos. O que você tá falando agora? Se eu sou uma mulher, eu não posso fazer isso aqui. O que, necessariamente, dentro da arte?
hoje em dia uma mulher não consegue fazer, que ela tentam impedir? Tipo, exemplos desse assédio moral e sexual. Tem assédio sexual também. Porque a gente tá falando de equipes, né? Equipes dentro do próprio museu. Então, eu não digo somente museu, mas em todas as áreas, né? Eu também trabalhei em agência de comunicação, publicidade e propaganda, né? Então, no meio acadêmico. Eu vou já chegar ao museu, porque tem essa história toda. Por que o Museu das Mulheres é necessário e como ele está sendo construído, né? Quais são as suas bases, seus pilares principais para a gente mudar essa história. Mas são histórias dos bastidores mesmo, da própria arte, da gente escutar mulheres artistas. Poxa, mas eu sou, por exemplo, uma mulher negra e eu estou sofrendo limitações, racismo. Mas por que uma grande instituição me coloca para expor? Então, existe também essa questão de grandes instituições. Eu estou colocando as mulheres artistas, mas é bem limitado. Mas eu estou colocando para o público, o grande público, ver, olha como eu sou inclusiva, olha a equidade de gênero, equidade de raça. Acabei de lembrar de um outro grande problema na história, que é o etarismo, que é a discriminação pela idade das mulheres. Então, a gente tem mulheres um dia desses também, faz muito tempo, me mostraram, nossa, artistas de 100 anos. Eu falei, eu não conhecia essa artista, tem 100 anos, uma mulher de 100 anos produzindo arte, não ser conhecida no seu estado. Gente, ela é uma referência histórica, ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio. Né? E aí, artístico-cultural daquela cidade. Você tá vendo como trabalho? Aí eu olhei a obra dela, nossa, eu não vou conseguir, eu vou falar, por exemplo, das artistas de Brasília. Tem a própria história da arte de Brasília, ela tem, a própria Constituição da capital federal eliminou a história das mulheres. Então tem mulheres cineastas trazendo, por exemplo, olha só, aqui foi construído também por mãos femininas, em todas as áreas. E as mulheres artistas, conjuntamente com os homens, estiveram construindo o cenário artístico de Brasília. Né, da capital artística, arquitetônica, moderna, super famosa, que lembra do Niemeyer. Tem sua valorização, sem dúvida alguma, mas ali naquele métier artístico tem muitas mulheres. E tem mulheres com mais de 80 anos que têm 40, 50 anos de contribuição. Gente, uma mulher de 40 anos, 50 anos de carreira artística, pensa aí na quantidade de obras, no desenvolvimento artístico que essa mulher, o conjunto de sua obra. Então, até falando da capital federal, o trabalho é por estado. Eu diria até por cidades. Se a cidade tiver um equipamento cultural também, tivemos mulheres referências na própria capital, por exemplo, que foram diretoras. A Ledo Watson, que tem mais de 80 anos, quase 50 anos de carreira, foi diretora de museu. Do Museu de Arte de Brasília, na época ali de 70, 80, quando não existiam mulheres diretoras de museu. E sabia dessa história? Que parece que as mulheres são diretoras agora, né? Então, naquela época, a gente já tinha. Então, cada vez que a gente vai pesquisando, que a gente vai trazendo essas mulheres artistas de outras áreas também à tona para serem mostradas, se vê a riqueza dessa história. Eu falo muito de história por também partindo do meu ponto de vista como historiadora da arte. Mas, porque existe uma coisa, a gente está, uma exposição com mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres de outras etnias e tal, mas a estrutura tem que demonstrar que as mulheres estão ganhando também, né, equidade financeira, estão recebendo para o seu trabalho, estão sendo valorizadas, estão no acervo, estão nas salas de aula, estão na estrutura da instituição arte. A base tem que ser completa. Porque senão fica muito parecendo assim… vitrine. Vitrine. E agrada as demandas sociais, né? O apelo. É mais uma vez o capitalismo se apropriando de pautas e não resolvendo o problema de verdade. Não resolvendo o problema de verdade. É tipo a Aleta, né? Lembra quando a Aleta veio aqui? A Aleta, ela virou mãe muito cedo, né? E aí ela é artista. Aleta Valente. E aí ela tem várias performances, né? Tipo, ela lutando contra a vida doméstica. Então, tipo…
é uma sala e ela fica rodando nessa sala e o fogão fica correndo atrás dela nessa sala. E ela tem também o mural do aborto. Então, assim, quando ela começou a falar mais, mostrar o sangue, né? Ela tem uma exposição de fotos onde as mulheres mandam pra ela, tipo, os copos menstruados, né? Tipo, Ela é um grande exemplo de arte de mulher. Né? De absorvente e tal. E aí teve um momento que falaram, cara, você fala muito sobre essas coisas de mulher, fala um pouco menos na tua arte. E aí foi até recentemente que ela saiu do Brasil, ficou um tempo fora. Porque a galera tava, tipo, realmente querendo matar ela. Porque ela tava lá no Instagram ou na galeria lá, colocando fotos de menstruação. Né? E falando assim, sim, a vida das mulheres e tal. E entrou em várias polêmicas sobre isso. E, tipo assim, você não precisa falar que é das mulheres a menstruação, sabe? Como assim? Porque só mulheres menstruam. Eu não tô sabendo que homens ou outras espécies menstruam, né? E outra coisa legal de falar da Lita é que a Lita ela já era uma referência no meio da arte, Já né? era uma referência. E não ganhava dinheiro. Você acabou de falar, entendeu? Por isso que eu lembrei dela agora. Ela já era bem-vinda. Um monte de gente grande já olhando pra ela. Um monte de gente estudando o que ela tava trabalho produzindo. dela. Que ela também foi muito visionária nessa coisa de celular, né? Ela é ex-Miss Febem, né, na internet. Então, assim, antes de fazerem memes, ela já era uma página muito grande de memes que ela falava exatamente sobre a realidade material das mulheres. Vida doméstica, Vida botava um doméstica, bifão no corpo mãe, dela, criou personagens, enfim, ela já… Mas o interessante é o programa… A gente tem um programa com ela, maravilhoso. Recomendo. Todos. Que é isso que você falou, entendeu? Não adiantava ela estar sendo incrível, vista, não adiantava. ela ser referência se ela tava ali ferrada, morrendo de fome, ela é a filha dela, entendeu? Isso é legal pro grande público. Engana a sociedade. Mas olha só como nós estamos igualitários, sabe? Mas a gente tem um outro grave problema. Cadê as mulheres indígenas? Sabe? Então, uma questão assim, bem, bem delicada, mas a arte negra de mulheres só deve representar referências afro-atlânticas, afrodescendente, tudo não. Elas têm o direito também de representar qualquer outro tema. Como eu defendo que isso para mim que você falou em relação da mulher usar o próprio gênero como referência, que eu considero a grande potencialidade e a diferença para dizer, olha só, né, a gente tem aqui, o homem tem suas temáticas próprias, caríssimas, mas eu não consigo nem lembrar se tem um exemplo que ele… Vou falar sobre aborto, vou falar sobre menstruação, a menstruação da minha esposa, da minha mulher, sei lá, da minha namorada. Então existe essa possibilidade, né? Mas… O que atrai? Qual é a grande diferença da arte de mulheres? Sabe? Qual é a grande diferença para a história da humanidade? É uma pergunta? É uma pergunta. Ficou nervosa? Fiquei nervosa. Ela ficou me olhando muito sério. Tipo assim, você vai fazer uma pergunta, você vai contar isso. Eu acho que é a gente falando das nossas vivências, né? Que aí… uma outra mulher vai se identificar. E a arte afeta, então… A arte afeta. Vivências, experiências e agora, cura coletiva. É uma coisa que eu defendo muito. Então, cada vez que uma mulher traz, por exemplo, violência contra as mulheres, até uma obra… Sim, a própria da Leta era maternidade compulsória. O homem nunca vai poder fazer arte sobre maternidade compulsória. A gente foi mal. Então… Pode ter um dia que… Mas é outro lugar. É outro lugar. É uma outra referência. É de outro lugar. Sem dúvida alguma. Ele faz. Poder todo mundo pode tudo, né? Todos nós podemos falar sobre o que a gente quiser. A gente pode usar o bom senso quando a gente for falar o que a gente quiser. É bom. Também legal. É bom, né? Fica a dica. Bom senso. Mas é isso, assim, o lugar da… né, eu acho que principalmente para expressar a arte que vem, expressar uma vivência que toca o outro… É a arte de mulher. Que toca as mulheres, que promove uma cura coletiva. Porque pode ser uma obra abstrata, que não tenha nada de figurativismo, que não seja tão hermética, enfim, mas que também toque os homens. Sim. Sabe? Que também… respeitem a minha menstruação, meus peitos, o meu leite, a minha maternidade, o meu aborto. O nosso público é 99% de mulheres. Eu falo, gente, por que vocês não estão ouvindo a gente?
A gente é boa pra caramba. E por que que vocês continuam não Porque se se eles interessando? escutarem a gente, Liana, A gente não fala que precisa eles de querem a gente promove mudança estrutural. E eles vão ficar assim, porra, pra mexer isso aí, a gente tem que mexer nesse privilégio aqui. Quero perder meu privilégio? Não quero perder meu privilégio, então nem vou escutar, porque aí, pô, senão isso vai bater na minha consciência. Vou pensar aqui e ali, é isso. É isso essa aí, é a eu resposta. sei que essa é a resposta. É Mas isso. mesmo os homens que estão lá na rede social, entendeu? Ganhando dinheiro, falando que estão preocupados com isso, não estão ouvindo a gente. Lógico que não, porque então, não de é verdade, não estão preocupados. Olha a Cissa ouvindo a gente reclamar no programa dela. Mas é isso. Porque Eu tô adorando, mas é isso mesmo. Vocês acabaram de falar uma coisa que eu tava tentando aqui defender, a minha tese. Tá vendo como tem que mudar a estrutura e como incomoda? Precisa. Por isso que nasceu o Museu das Mulheres. Por isso que eu fundei o Museu das Mulheres. Rapidinho, antes de você começar, o Museu das Mulheres é físico? tem um espaço. Tem um espaço? Tem, né? Vou explicar. Tá. O Museu das Mulheres, diante de todos esses fatos que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vi a extrema necessidade da gente ter um lugar. Eu falo que o museu é um lugar de acolhimento, é um lugar de cura coletiva. Eu estou partindo da museologia contemporânea, dos últimos conceitos da museologia. E o Museu das Mulheres nasce com essa responsabilidade social, e eu avanço um pouquinho mais, a responsabilidade feminina. Então, de um lugar para chamar de meu. Eu digo que os homens são bem-vindos, se quiserem aprender, se quiserem contribuir. Mas nesse momento agora, o museu é nosso. Tipo o nosso programa. Vocês podem ver, vocês podem dar sugestão, mas sentar aqui Podem não dar vai rolar. dinheiro, devem dar dinheiro, podem ver, podem assistir, Isso aí. devem aprender. Mas aqui sentar com a gente, por Não. enquanto. Por isso que a gente Por tava falando da enquanto. reparação. Não. Por Vai enquanto. no mundo ideal, sei Ah, lá, não. Tá. no meu país, que a gente ganha um bucas de senta direito garota, que tá Tá. todo mundo livre, pelado e feliz. Sei lá. Vai demorar, Juliana. Mas me demorar pra cacete. Dinossauros voltaram. Entendi. É por isso que eu comecei na arte pré-histórica, Dinossauros. na arte rupestre. Chegamos dinossauros. lá. Ai, desculpa. Chegamos no Museu das Mulheres. Ah. Né? Chegamos no museu. Maravilhoso, com essa Explicando o Museu das intenção de Mulheres. reparação mesmo. É uma organização privada, sem fins lucrativos, direcionada para o social, cultural e artístico, em suma. E aí eu trago muitos conceitos, um deles é a própria museologia regenerativa, que fala o seguinte: a gente não precisa reparar é regenerar, é curar. Então eu trabalho dentro disso, da responsabilidade social dos museus. Isso porque a gente está precisando desses equipamentos culturais, de várias coisas para tornar esse mundo mais justo, né? Mais justo para as mulheres, e sendo justos para as mulheres, contribui também para a vida dos homens, para uma vida mais saudável. Da humanidade, pronto. Da humanidade, né? Digo, uma vida mais saudável sem a masculinidade tóxica. Existe masculinidade que não é tóxica? Não existe, mas a cura tem que ser coletiva. Vamos começar pelas mulheres? Vamos. Sim. Mas a gente vai ter que curar outra parte, que a gente ainda pra convive salvar com Se eles. a gente salvar, a gente tá no país hipotético, feliz. Ah, tá. Entendi. Voltamos Entendi. pro Anjo, país. abriu o céu, anjos Voltamos pro desceram. país hipotético. No meu país. Voltamos no meu país. Então, como ele foi todo pensado numa estrutura? Ele traz a modalidade híbrida, que eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto no ambiente físico quanto no virtual. As pessoas sempre me perguntam, mas é um museu virtual? Ele atualmente está com uma sede virtual, que eu acho muito interessante, porque eu acabo tendo a oportunidade do Brasil inteiro, de outros países terem acesso. Sim. Tenho uma intenção de ter uma sede física, sem dúvida alguma. Eu tenho. Atualmente não está em captação. Quando a Cissa tiver uma sede física, vai acabar o virtual? De jeito nenhum. Sabe por quê? Eu consigo encontrar mulheres assim no interior da Amazônia, Sim, que me mandam são mensagem. várias frentes, Várias frentes. Pessoas no Portugal, pessoas nos Estados Unidos, sabe? Essa expansão da própria virtualidade, da internet. Então, como eu somente trabalhar numa sede presencial, com uma exposição aqui, tampouco vou atingir um público necessário, benquisto, sem dúvida alguma, mas não o suficiente. Eu quero que todas as mulheres tenham acesso, e acesso gratuito. E o museu foi pensado também, avançando um pouquinho mais,
pensado para virtualidade, mas não é aquela virtualidade da exposição blog. Tudo que eu faço, eu pesquiso. Eu comecei dizendo que eu sou uma pesquisadora, né? Então, qual é o conceito real de uma exposição virtual, sob o meu ponto de vista? Por que que o Museu das Mulheres ele tem uma sala construída em 3D que te permite ter experiências em realidade aumentada? Museu da Cissa no metaverso. Exatamente. Que bom que você lembrou, né? Eu vou chegar no metaverso. Ai, meu Deus. Então, como é que... programa expositivo, por exemplo, a gente tem agora, que está atual, né, no Centro Cultural Parque das Ruínas, a exposição Olhos de Giz, da Beatriz Brandão, da escritora, do livro Olhos de Giz, com as ilustrações da Camila Kościuszko. E ela vai sair do presencial, é muito gostoso o presencial, Muito. das vezes contadas das pessoas, mas tem muitas pessoas do Brasil inteiro dizendo, eu quero ter oportunidade, não posso ir no Rio de Janeiro, mas eu quero Sim. ter oportunidade de conhecer essa exposição. Vamos para o metaverso. O MetaDice. O metaverso tá O chegando na metaverso nossa vida. feminino. Onde eu quero chegar? A vida ainda não está fácil para as mulheres. Existe uma subrepresentação no metaverso, que é a grande revolução que Eu tava, inclusive, internet. procurando uma mulher referência, fodona do metaverso, pra trazer aqui, pra explicar pra gente o que é isso. Agora imagina o metaverso feminino. Porque estou falando metaverso masculino e feminino. Então, o que tem no metaverso? Assédio sexual, assédio moral, acredite, existe isso. Claro que existe. Não, a gente não No tem a menor virtual, dúvida, Não tá nem- sendo criada uma estrutura nova, né? Tá, Não tá- tipo, replicando-se o que já Sim, existe no tá. metaverso. Então, No metaverso. Então, as E mulheres... deve estar até mais violento, porque não tem controle, não tem... Exatamente, pensa. né? É. Então, Ainda não tem a lei do metaverso, talvez. agora a Nestlé, Uau. até a Nestlé tem. Já a Leite Moça virou metaverso, amada. a Leite Moço? Não tô sabendo, não. Leite Moça Ih, virou gente, metaverso. santa- Lá o bichinho do metaverso lá falando, dando dicas de culinária, né? De alimentos ultraprocessados para as crianças. Uhum. Já tá lá, já tá lá. Tipo assim, vamos continuar aqui o que a gente tá, Eu acho que deve... tá fudendo há 100 anos. Então, essa questão é muito séria, gente. Porque não se enganem com o mercado. Então, eu olho para a estrutura. Sabe? Então, enquanto as mulheres não forem respeitadas no físico e no virtual, eu não Sim. vou sossegar. Enquanto as mulheres não tiverem a sua história própria respeitada, eu também não vou sossegar. Então, qual é o sentido do metaverso feminino? De reforçar o feminino, já ouvi, mas o metaverso pode ser homem e mulher. Claro, o metaverso é um ambiente aberto, qualquer pessoa. Mas a minha questão é, eu quero uma grande representação de mulheres no metaverso, no ambiente espacial, porque a gente não está falando no ambiente virtual, blá, blá, blá. A gente já está falando de um ambiente espacial, que bota o óculos, né? E Você vive. vive essa nova experiência, essa realidade. Eu já tive a experiência, então, de visitar um espaço desse e realmente é muito impactante. Então, vem novos massa. impactos para a nossa vida. Como o celular, a gente nem imaginava que ele ia Sim. virar um órgão do nosso corpo, porque ninguém sai sem celular, né? Ninguém sai sem seu órgão. A mesma coisa vai ser o metaverso. Se a indústria está pensando e está investindo há muitos anos, o metaverso está surgindo agora, mas tem pesquisa acontecendo, né? Tudo Tá sendo... surgindo agora pra gente, réis mortais. Exatamente. Mas se as duas grandes empresas, não vou citar aqui para ficar fazendo propaganda, as duas grandes empresas estão esperando, dois grandes investidores para o metaverso, estão esperando trilhões de dólares, até o Leite Moça quer estar no meio. Claro, óbvio, todo mundo quer estar. Não é verdade? Todo mundo vai querer estar, né? Então, Eu também quero estar. estaremos, as mulheres estarão lá. Mas o meu maior incômodo... Então, vamos partir um pouquinho para o NFT Art, né? Parece que as mulheres estão vendendo a mesma coisa, mas elas continuam vendendo muito menos. E aí você vai em busca, por exemplo, você vai num ambiente do NFT para conhecer arte, tem muito artista. Mas ainda assim, 12% de venda, a grande maioria ainda é de um homem. É uma área muito dominada pelos homens também. Sim, muito. Muito. Então, assim, a gente está avançando, mas
as estruturas ainda não estão totalmente montadas. Eu acho que sempre quando fala isso, né? Tipo, as mulheres não estão e tal. Eu tenho a teoria que as mulheres não estão porque metade da população é mãe. Então, assim, se metade da população é mãe e estão criando os filhos, não tem tempo de estar no metaverso. Vai criar. Não consegue criar nem a tua realidade, quanto mais a realidade do espaço, do metaverso. Então, assim, é sempre, sabe? Isso. Aí, tipo assim, quando eu vejo esses movimentos, shield free, não sei o que lá, não pode entrar no restaurante, porque agora tá na moda de novo, né? Já percebeu? Já tá, pelo menos tá aparecendo mais, as pessoas estão denunciando mais. Eu tenho a sensação que a galera tá realmente restringindo de mais. pau, né? Tipo assim, depois de 9 horas, num restaurante lá em São Paulo, não pode mais entrar a criança. Então, assim, depois de 9 horas, mãe não come. Tá, querida? Você tem que comer até 9 horas, porque 9 horas depois tua criança não pode entrar aqui, não. Tá vendo? Novamente, comandando os corpos. Exato. Os horários então, das assim, mães. Não posso comandar a o barriga dela. patriarcado é isso, né? Mas Tipo, é um controle do herdeiro. Então, assim, eu vou controlar essa criança. Porque se eu controlar essa criança, eu controlo essa mulher. Então, controlando essa mulher, não tem mulher no metaverso mesmo. Vamos ser 10%, 12%, porque estamos criando criança. Não tem nem tempo, Não tem tempo, não dá tempo. É desleal. Dentro disso, tem um movimento muito bonito da arte de mães, né? Sim. Trazendo isso também, valorizando as artistas mães. Gente, é impressionante. Mãe artista não é chamada para exposição. Claro que não. Sim. Quem vai ficar com o filho dela? Ou ela vai trazer o filho junto, olha o Quem problema. vai ficar? Quando eu tiver uma sede, eu vou ficar. Vai ter uma área só para as Ó, mães. Museu das Vamos montar Mulheres. essa exposição? Vai ter uma sala aqui, uma cuidadora para sua filha. Pra ir lá, é meu livro que eu faço. Se eu tô escrevendo pra mãe, pra gestante, pra né, mãe recém-nascida, cadê as crianças dessas pessoas? Sim. Né? Como se a humanidade não precisasse das mães, né? Como se os homens não tivessem nascido de mulheres. Então, claro, Todo como você mundo falou, nasceu de uma mulher, gente. controle dos corpos. Controle O máximo que puderem comandar. Sim. E o Museu das Mulheres, então, vem com essa missão. Que missão, hein? Eu digo... É muito maravilhosa. Mas que missão. É um projeto de vida também. Em Maravilhoso. favor da vida das mulheres. Sim. A gente tem um acervo das mulheres. Me lembra que eu falar sobre o que significa o DAS, porque um sobrenome dele seria o Museu DAS. Tem a área de pesquisa. O sobrenome do seu museu é Das. Eu vou chegar lá, porque eu fico só te falando, me lembra disso, aquilo. Vai falando, Cissa, vai falando. E eu falo assim, as pessoas... eu não falo que ele é um museu virtual, ele está temporariamente no virtual, mas quando ele tiver uma sede física, ele vai estar nos dois ambientes, que isso vai ser o padrão e o normal. E, obviamente, no metaverso, né? O metaverso, ele vai se separar dessa virtualidade já comum, padrão que está aí. Então, ele foi estruturado de forma completa, tem área de pesquisa, tem acervo das mulheres em construção. A gente vai criar e vai pensar aqui uma curadoria feminina, que não deixa de ser ativista. Então, a Vânia Leal, que é uma grande curadora, atuante em Belém do Pará, olha o norte novamente aí, com uma nova curadora, a Aline Mota, trazendo esse frescor dessa nova geração. E eu tenho também a Marcela Bonfim, que é uma artista fotógrafa, curadora, gestora cultural, premiada, e ela é uma artista paulista, mas que vive no norte. Esse é o primeiro núcleo aí de pesquisa curatorial, né? E já é uma equipe curatorial. Enquanto a Sala de Justiça trabalha, Sala de Justiça das Mulheres, é bom lembrar, trabalha aqui, as outras áreas também estão atuando no Museu das Mulheres, né? Então, eu tenho um programa, que isso é muito importante pontuar. Eu não deixaria de fazer esse programa no Museu das Mulheres, porque ele já nasceu com essa intenção, como você falou, revisão, reparação. Você fala muito reparação, que é uma palavra, né? Tipo, e eu vou... a gente repara como se consertasse uma coisa, mas tem que reconstruir. Sim. Porque a destruição é muito grande, o silenciamento, o ocultamento. A gente tem atos de história das mulheres, assim, que ainda sendo pesquisada a ser contada. Eu criei um programa que eu falei, poxa, mas basta só o Museu das Mulheres? Arte, entretenimento, balé, é só isso que a gente quer? Eu falei, não, eu quero muito mais. Então eu criei um programa permanente. Isso é a parte bem administrativa, tá? Aí é a função da direção, né? Programa permanente de ações regenerativas e preventivas em favor da vida das mulheres. Dentro disso, como é que ele vai funcionar? Quer dizer, que ele já funciona. Cada vez que eu fizer alguma programação, eu vou
incluir uma parte educativa, eu vou elucidativa, reparativa, não sei se existe essa palavra, mas sempre algo que vá beneficiar a vida das mulheres. Então, é essa parte da construção. E reconstruir construção, porque a gente vai trazer novidades para esse mundo, reconstrução do que tentaram destruir. E sempre contra a violência, essa violência permanente, sabe? A gente tem a Maria da Penha, a gente tem esses números assustadores. E aí eu fiquei, vou pegar o museu, e o museu vai ser um aliado nessa luta. E o que eu puder, então, de inventar, tá aí a curadoria geral, porque eu estou em todos os lugares, no sentido da programação de tudo. E aí, dentro desse programa, vai sempre ter uma ação em benefício das mulheres, que eu não posso contar agora, que eu fico dando os spoilers. Mas, sem dúvida alguma, é essa parte. O quê? Estou ajudando as mulheres artistas e as mulheres de outras classes sociais. Eu não posso colocar no meu programa educativo uma educação financeira? Eu não posso colocar por exemplo, o desenvolvimento digital dessas mulheres e outras coisas, sabe? Como é que a gente pode ajudar as mãos? É uma economia circular, então. Isso. Como é que eu posso ajudar as mulheres? Entendi. Sempre pensando nas mulheres mães, pensando em todas as áreas. Né? Não só, eu fico falando das mulheres mães, mas também das mulheres de outras etnias. As exposições do museu, o museu também tem esse preceito da inclusão, integração, da equidade de gênero, de raça, de etnia, de classe e de idade também. Então, pensando nas exposições, eu sempre prezo por isso. Colocar mulheres de outras idades, é impressionante como as mulheres são esquecidas cada vez que elas vão envelhecendo. E pasmem, a gente já sabia isso nas outras áreas da vida, né? Mas na arte acontece muito. As mulheres da própria arte brasileira, eles têm uns apagões, não sei o quê, Semana da Arte Moderna, uma grande comemoração. Aí você olha, só a Tarsila sendo citada. A Tarsila é maravilhosa, é incrível. Gente, a gente tem uma mulher artista que disse assim, olha lá, homens, reparem, vocês estão imitando os caras da Europa. Eu já ia falar uma palavra de Brasília, eu disse, véi, eu sou uma mulher artista que vou mostrar para vocês como é que se faz uma arte brasileira. Foda. E aí ela mostra, por isso que a gente é apaixonada pela Tarsila, que é a minha referência nacional. Tarsila é maravilhosa, sou apaixonada sem dúvida alguma. Ela é um ponto essencial na arte moderna, na Semana da Arte Moderna, mas ela não estava na Semana da Arte Moderna, existiam outras mulheres. Existiam mulheres, a Anita Malfatti, que iniciou esse movimento, que disse, Brasil, vamos acordar que eu estou trazendo novidades da Europa, que era referência de estudo, né, de vida artística. Então ela trouxe e disse, oi homens, oi arte brasileira, vamos nos atualizar, porque a arte moderna no mundo já está acontecendo. Paris era a grande referência. Então, gente, nós temos mulheres artistas fundamentais para a história da arte brasileira. E a Anita Malfatti é esquecida, frequentemente. Eu disse, ué, que apagão é esse? Porque a Tarsila, claro, né, que foi continua sendo a grande referência, midiática, enfim. Mas as duas devem estar juntas. A gente tem que relembrar essa história, que a arte moderna brasileira não começou com a Semana de Arte Moderna, que a gente tem grandes nomes de homens referências, chamados de mestres, né, em várias linguagens artísticas. Tem uma mulher ali. Tem uma mulher que sofreu violências. E sofreu violências. Foi dita pelo Monteiro Lobato. Você sabe dessa história? Exatamente. É bom sempre lembrar que a chamou até de idiota. Sim, como se ela fosse uma débil mental por ter trazido, gente, a modernidade para o Brasil, para a arte brasileira. O programa também, como eu falo de ações regenerativas, vamos curar isso aí. As preventivas é que para que isso pare de acontecer. Óbvio. Teremos um acervo só nosso? Sim. O acervo será temático? Sim. Depois eu vou para um geral? Vou. Então, tem tanta coisa para trabalhar. É um trabalho incessante. Nós temos a Cinemateca das Mulheres. É impressionante ainda. Vai ser um momento... A
Verônica, eu vou começar a anotar aqui, né? Porque tudo ela para e dá uma justificativa por que existe a Cinemateca das Mulheres, né? Quantas mulheres cineastas existem, gente? Muitas, maravilhosas. Você vê uma seleção tal, X aí, salvo engano é 8 ou 7, uma mulher, o resto é homem. Poxa, mas eu convivo com cineastas, né, com mulheres que também estão no cinema há muito tempo, que são premiadas. De vez em quando dão um prêmio aqui, um prêmio ali, mas aí vem um festival, um monte de homem é premiado de novo. Ok, existe uma estratégia para os patrocinadores. Porque os patrocinadores estão cobrando uma equidade de gênero. Equidade de gênero falsa não serve de nada para as mulheres. Porque eu ganho aqui, perco ali. Eu ganho uma aqui, perco 10 seleções. Eu ganho uma seleção aqui, perco 20. Sabe? Então, o museu vem também com esse lugar de referência. E também pensado... de mudar estruturalmente, não adianta só... Isso, de mudar estruturalmente. Eu já ouvi uma coisa que eu achei muito curiosa, mas para que o Museu das Mulheres? Porque os museus são de homens e de mulheres. Não mesmo. Mas aí é o mesmo cara lá da banca. Né? É o mesmo cara lá da banca. É o mesmo cara lá da banca. Mas existe arte de mulheres. Cara, eu não tô provando nada. Elas estão aí. Cada vez que eu assisto o programa de vocês, eu falo, nossa, tanta mulher incrível. Eu não tenho tempo de vida para acompanhar tudo isso de verdade, de pesquisa, de leitura, de cada coisa potente que surge. Uhum. Então, o Museu das Mulheres, que surgiu em fevereiro, tem que provar também para o que veio. Porque eu ainda escuto, é museu? É um museu, ele é completo, ele é uma instituição museal, ele tem documentação. Eu tenho uma voluntária que é uma museóloga, que tem uma grande experiência, que trabalhou no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Aí quando veio a pandemia, quem é que a grande maioria que foi mandado, né? Vamos reagrupar isso aqui, vamos reajustar, vamos mandar... todas as instituições passaram por esse processo aí que eu chamaria de downsizing, que é uma diminuição da sua estrutura. E quem é que vai em primeiro lugar? Óbvio. Então, que merda. Para além disso, o museu ele tem o seu próprio código de ética, né? Distribuição de renda entre mulheres, que é uma coisa que me preocupa muito. Eu trabalho atualmente com voluntárias e eu não tenho nenhum patrocínio financeiro, eu tenho apoio institucional, que é um apoio físico. Eu vou lá e faço, então, as minhas exposições, as minhas atuações. Gente, eu posso dizer assim, o Museu das Mulheres é um dos museus mais ricos do Brasil. Porque as mulheres me ajudando não tem preço. Eu não tenho como pagar isso para elas. Elas estão ajudando a história das mulheres. Então, quando eu tiver um patrocínio financeiro, eu vou ter essa justiça. Cara, todas precisam ser pagas. Todas. Enquanto eu não posso pagar, por exemplo, do meu dinheiro, né? Eu vejo que essa união, uma coisa que você falou muito para mim, se a gente não se unir, não daremos certo, não chegaremos lá. Essa união faz muita diferença, porque nem tudo se faz com dinheiro. Então, eu estou nesse momento dele mostrar para o que veio, as mulheres oferecendo o seu trabalho voluntário. E não somente, o que é mais importante, gente, é dizer assim, eu acredito no Museu das Mulheres. Para mim, isso assim, me encanta, eu acredito. Sabe, você que está... Eu não posso me comparar a humanas, a gente nasce, o humano tá aí, né? A gente nasceu, essa nova geração nasceu, o MASP tá aí. Tem toda uma parte administrativa, nem precisa institucional, que é uma construção à parte da minha direção artística, da minha curadoria. Mas tudo que eu faço, eu sempre estou traçando também a Cissa Pesquisadora de Mulheres Artistas, a Cissa Pesquisadora da História da Arte das Mulheres. O nome DAS tem um segredo. Desenvolvimento Avançado da Sororidade. Aí seria... Eu chamo de sobrenome, Museu DAS. Por quê? Das mulheres de todas as idades, das mulheres de todas as etnias, das mulheres de todas as orientações. Também é importante lembrar que as mulheres trans são mulheres que pertencem ao Museu das Mulheres. O plural, algumas pessoas, é o Museu da Mulher? Não, é das mulheres. Ele tem que estar no plural, porque nós somos muito diversas, incluindo as mulheres trans, que nós consideramos, né?
mulheres. Então, das mulheres de todas as raças, das escritoras, das jornalistas, das literatas, de todas as mulheres. Então, o DAS ele também é uma marca. Desenvolvimento avançado da sororidade. Uma segunda opção, desenvolvimento amoroso da sororidade. Porque também sem essa união amorosa, a gente não vai chegar em muitos lugares. A mulher é muito difícil, a gente. Porque mas colocaram isso. Nós fomos educadas para disputarmos, para odiarmos as mulheres, não é? E amarmos incondicionalmente. A gente exatamente. A porra toda. Então, a sororidade tem essa ideia inicial, mas eu fico fazendo essas brincadeiras do desenvolvimento avançado da sororidade, para trazer também essa ideia que sem amor a gente não chega em muitos lugares, né? Uma sociedade amorosa que vai ser uma sociedade mais justa, sabe? Então, eu acredito nesse novo museu. Então, diante de todas as nossas experiências, o museu vai respeitar extremamente as mulheres. Ele tem seu código de ética. Eu tenho lá missão, visão, valores, uma instituição toda bonitinha. Eu não iria fazer qualquer museu, qualquer projeto que eu não pensasse por completo e pensasse por muito tempo. Então, tinha que nascer um museu completo. E ele vai continuar se desenvolvendo com a ajuda das mulheres, por exemplo, com o apoio de vocês que me chamaram. Então, cada vez mais, gente, é essa potencialidade feminina unida que vai fazer com que até o Museu das Mulheres se estabeleça definitivamente. E algumas pessoas perguntaram, você tem certeza? Né? Porque é um projeto de vida, você não vai poder abandonar. Eu não vou abandonar o Museu das Mulheres. Eu já fui muito questionada por umas pessoas, você vai aguentar? É que nem esse capítulo é seu? É como assim, você vai aguentar ser você mesma? Né? Você vai aguentar continuar viva? Porque essa é a impressão da pergunta, então, né, Dia? Sim, exatamente. O museu justifica a minha existência. Isso que eu ia falar, né? É sobre você também, né? É sobre, exatamente. Então, muito mais sobre a história das mulheres que eu venho acompanhando. Mas então, que você é mulher, é sobre a sua história também. Exatamente, sobre a minha história. E aí, pensando nisso, eu posso dizer assim, até não sei se é profético isso, mas eu posso dizer, se eu não aguentar, se eu adoecer, eu vou envelhecer, eu tenho plena certeza disso, chega para todo mundo. Eu preparo uma nova mulher. Sim, as mulheres, olha só, vocês vão continuar, porque as mulheres que vieram antes da gente precisa sempre lembrar da nossa ancestralidade, próxima, ou muitas outras mulheres lutaram para eu estar aqui. A gente não estaria aqui se não fossem muitas mulheres que morreram, muitas mulheres que viveram diversas violências e enfrentaram isso para chegar aqui para nos dar esse direito. E é nossa missão manter esse legado. E eu tenho plena certeza que as meninas jovens e outras mulheres que estão escutando vão continuar essa história. Até a gente chegar e dizer, agora nós podemos descansar. Tomara. Definitivamente, fim da violência contra as mulheres, né? Nossa união definitiva, também tem que se pensar nisso, que foi um projeto muito bem implantado das mulheres serem inimigas, é isso realmente. Óbvio, é estratégico. Né? É estratégico. Super e quando a gente se une, a gente move as estruturas. É isso que eu falo, a gente reconstrói. Tem que ser ponte, a gente tem que estar junto, a gente tem que ir junto. A gente tem que ir junto, exatamente. Que aí a gente sempre. Junto, ninguém segura. Ninguém segura, exatamente, exatamente. Cício, acho que você conseguiu contar, né, um pouquinho para fazer a gente entender desse projeto grandioso, maravilhoso, apaixonante que é o Museu das Mulheres. Que a gente ficou, né, fascinada um pouquinho quando conheceu através da Bia. Não foi tipo isso, foi tipo, como assim existe o Museu das Mulheres? Existe o Museu das Mulheres? E como Cadê? assim que a gente não sabe desse rolê? Então, assim, vida longa e próspera, que a gente ganhe muito dinheiro no Museu das Mulheres. Senta direito, garoto, que as mulheres sejam bem pagas, que as artistas sejam bem pagas, vistas, admiradas. Reconhecidas. Isso, conta com a gente sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que digo a mesma coisa para vocês. Contem com a gente, contem com o museu, contem comigo. A gente continua juntas, unidas. Aí tem muito trabalho a fazer, não iremos parar por aqui, apesar de todas as dificuldades. Mas a nossa ancestralidade,
que nos protege, que nos ilumina. As mulheres, elas estão falando nos nossos ouvidos. Vocês devem fazer isso, você deve convidar tal pessoa. Os encontros não são aleatórios, né? E vocês sabem, vocês acompanham as mulheres. Sim. Cada mulher que chega aqui mostra um novo mundo. Exatamente. E a gente sai com o coração aquecido. Como eu vou sair agora com meu coração super aquecido, eu desejo para vocês muito sucesso, vida longa, que a nossa ancestralidade superior proteja, acolha, abrace e diga assim, ó, siga em frente que nós vamos conseguir. Isso é fato que nós iremos conseguir. A gente vai chegar num mundo mais justo para as mulheres, sem violência, não basta falar menos violência, é sem violência. Gratidão. Estamos juntas, vamos continuar fazendo muitas coisas juntas. Vamos. E mostrando pro mundo que somos maravilhosas e que tem muitas mulheres sensacionais na arte, na comunicação, em tudo que é canto. É verdade. Gente, é até difícil falar, né? É até difícil falar, mas em todas as áreas. Em todas as áreas. Maravilhosas. Obrigada, e cada uma no seu lugar, sim, fazendo parte da luta. Então, o Museu das Mulheres é uma parte da luta. Muitas mulheres, muitos grupos na arquitetura, na oceanografia. Eu vejo as mulheres as mulheres da matemática. Eu vejo cada uma fazendo sua parte. E é tão bonito, gente. Tão bonito ver. Porque nós não daríamos conta de fazer tudo, né? Então, é por isso, então, que o Museu das Mulheres tem que existir para a arte. Para a arte brasileira e para a arte nacional. A arte mundial. Obrigada, gente. Obrigada, beijo. Cissa. Obrigada, Cissa. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.